Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir exercícios sobre a força magnética que atua em cargas elétricas se movimentando na presença de um campo magnético externo. Então vamos começar lendo o enunciado da questão. Ele diz o seguinte: a figura representa uma carga Q igual a 2 vezes 10 elevados a menos 8 coulombs, percorrendo horizontalmente uma região compreendida entre as placas de um capacitor. Então, aqui nós temos nosso capacitor, onde o campo elétrico é uniforme e tem módulo E igual a 5 vezes 10 elevados ao cubo Newton por Coulomb. Então, essa daqui é uma questão discursiva que vai abordar o movimento de uma carga elétrica na presença de um campo elétrico e de um campo magnético que vai aparecer um pouco mais à frente. Campo elétrico e força elétrica são conceitos que foram tratados no módulo anterior. Então, eu sugiro que vocês deem uma relembrada nesses conceitos para total compreensão do que a gente vai fazer aqui. Então, vamos ler o item A. No item A, ele pede o seguinte: qual a intensidade da força que o campo elétrico exerce sobre a carga Q? Então, inicialmente, ele quer saber quanto que vale a força elétrica, o módulo da força elétrica que está atuando nesta carga. Então, a gente precisa saber, para resolver esse item, como que é dada a expressão da força elétrica. Vocês já viram nos módulos anteriores que o módulo da força elétrica que atua em uma carga é dado pelo módulo da carga vezes o módulo do campo elétrico que está atuando naquela carga. Então, para a gente resolver essa questão, esse item, basta a gente substituir os valores que foram fornecidos aqui na nossa expressão. Então, nós vamos ter o seguinte, a nossa força elétrica, ela vai ser dada pelo módulo da carga. O módulo da carga vale 2 vezes 10 elevados a menos 8 coulombs. Vezes agora o módulo do nosso campo elétrico. O nosso campo elétrico é dado por 5 vezes 10 elevados a 3 ao cubo. Então, basta a gente agora realizar essa operação. 2 vezes 5 retorna 10 para a gente. Então, eu tenho aqui que o módulo da força elétrica. Então, vamos ter 2 vezes 5, 10 vezes, agora temos duas potências, 10 elevados a menos 8 vezes 10 elevados ao cubo. Então, isso vai retornar para a gente 10 elevados a menos 5. 10 vezes 10 elevados a menos 5, eu posso colocar esse resultado, exprimir esse resultado em notação científica. Então, nós vamos ter que o módulo da força elétrica será dado por 1 vezes 10 elevados a menos 4. Como nós estamos calculando uma força, nós temos que a unidade da força é Newton. Então, esse daqui é o módulo, é a intensidade da força elétrica que atua nesta carga por ela estar realizando um movimento entre as placas de um capacitor. Vamos agora passar para o próximo item da questão. Vamos resolver agora o item B. Neste item, ele diz o seguinte: para que essa trajetória seja possível, ou seja, essa trajetória retilínea, uma possibilidade é colocarmos um campo magnético B perpendicular a V, ou seja, um campo magnético perpendicular ao nosso vetor velocidade. Qual a direção e sentido de B? Então, aqui neste item, ele quer que a gente diga qual é a direção e sentido do vetor campo magnético para que seja possível a nossa carga elétrica executar essa trajetória retilínea. Para a gente resolver este item, nós temos que analisar quais são as forças que estão atuando na nossa carga elétrica. Essa carga ela está percorrendo um capacitor, ela está passando entre duas placas do nosso capacitor. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é analisar qual é a força elétrica que está atuando nessa carga. Nós já vimos, nós temos aqui a placa superior do nosso capacitor, que está com carga positiva, e a placa inferior, que está com carga negativa. Para este caso, nós temos que o nosso vetor campo elétrico, que está atuando aqui nessa região, ele vai ter a direção vertical e sentido apontando para baixo, pois as linhas de campo elétrico sempre saem da carga positiva e entram nas cargas negativas. Então, nós vamos ter aqui um campo elétrico, que eu vou representar, que está na vertical, apontando para baixo. Então, aqui nós temos o nosso campo elétrico E, o nosso vetor campo elétrico.
Nós sabemos ainda que a força elétrica, o nosso vetor força elétrica, vou colocar aqui, ele é dado pelo valor da carga vezes o nosso vetor campo elétrico. Então, analisando essa expressão, nós podemos observar a seguinte coisa. A força elétrica, ela vai ter a mesma direção e mesmo sentido do campo elétrico se a carga for positiva. Em contrapartida, se a carga for negativa, a força elétrica vai ter a mesma direção do campo elétrico, mas sentido contrário. No nosso caso aqui, a nossa carga Q, ela é positiva. Então, a força elétrica que está atuando nesta carga tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Então, eu vou representar aqui também a força elétrica que está atuando. O vetor força elétrica que atua na nossa carga Q. Para essa carga agora conseguir executar, um movimento, uma trajetória, executar essa trajetória retilínea, eu vou precisar que atue nesta carga também uma outra força que vai ter a mesma direção da força elétrica, só que o sentido contrário, e tem que ter ainda também o mesmo módulo, a mesma intensidade, tá? Para que essa carga consiga executar esse movimento em linha reta. Em outras palavras, eu preciso que a força resultante que atue nesta carga seja nula. Tá? Então, qual é a outra força que vai estar atuando aqui? O enunciado já falou que ele vai colocar nessa região, que nós vamos ter nessa região um campo magnético. Logo, a outra força que vai estar atuando aqui na nossa carga aqui só pode ser a força magnética. E para ela executar essa trajetória retilínea, a gente já chegou à conclusão que a gente precisa que a força magnética tenha a mesma direção da força elétrica, o sentido contrário e tenha ainda o mesmo módulo, a mesma intensidade. Então, eu vou incluir essa informação aqui, eu vou desenhar o nosso vetor força magnética, que eu já sei que tem que estar na direção vertical e sentido apontando para cima. Então, aqui eu tenho a força magnética. Então, agora nós temos o seguinte, nós já sabemos que a força magnética está na direção vertical e apontando para cima. E eu sei também a direção e sentido do meu vetor velocidade da minha carga. Agora eu vou usar essas duas informações para determinar qual vai ser a direção e sentido do vetor campo magnético, usando ainda a informação que foi dada no enunciado, que o nosso vetor campo magnético ele é perpendicular ao vetor velocidade. Nós já vimos em aulas anteriores que a força magnética que atua numa carga que está se movimentando na presença de um campo magnético, essa força ela é sempre perpendicular ao plano definido pelo vetor velocidade e pelo vetor campo magnético. Logo, se essa força magnética está na direção vertical, o plano que é definido pelo vetor velocidade e pelo vetor campo magnético vai ser esse plano aqui perpendicular ao plano do quadro representado pela minha mão. Então, aqui, no plano representado pela minha mão, eu tenho o vetor velocidade e eu vou ter que ter também o meu vetor campo magnético para que isso me resulte numa força magnética perpendicular ao plano. Tá ok? Então, usando ainda a informação do enunciado, se o meu vetor velocidade está na direção horizontal e apontando para a direita, e o nosso vetor campo magnético é perpendicular a esse meu vetor velocidade, eles vão estar todos aqui no plano da minha mão. Tá ok? Esse vetor campo magnético, ele pode estar ainda perpendicular apontando para dentro do plano do quadro ou perpendicular apontando para fora do plano do quadro. O que vai definir o sentido dele é o sentido da força magnética. A força magnética ela tem que estar apontando para cima. Logo, o nosso vetor campo magnético só pode estar apontando para dentro do quadro. Porque quando a gente for usar a regra da mão direita para determinar esse vetor força magnética, eu tenho sempre que pegar a minha mão direita, colocar sobre o vetor velocidade e levá-lo na direção e sentido do vetor campo magnético. Para isso me resultar num vetor que está apontando para cima, eu preciso que esse meu vetor campo magnético esteja apontando para dentro do quadro. Então, ele vai ser perpendicular ao plano do quadro e apontando para dentro. Então, vou representar aqui de uma outra cor o nosso vetor campo magnético. Então, o meu campo magnético ele está perpendicular ao plano do quadro e apontando para dentro.
Como comentário final, eu gostaria de mencionar que esse capacitor, que apresenta campos elétricos e magnéticos transversais, são seletores de velocidade do tipo filtro de Wien. Então, se a gente faz um feixe de partículas carregadas atravessar esse sistema, nós podemos selecionar uma velocidade desejada apenas controlando os valores do campo elétrico e do campo magnético. Eu deixo como exercício para vocês obterem a expressão da velocidade a partir da condição de equilíbrio entre a força magnética e a força elétrica. Vocês vão observar que essa expressão da velocidade depende dos valores de E e de B. Eu espero que vocês tenham compreendido o exercício. Nossa aula encerra-se por aqui. Até a próxima videoaula.